Olá, amigos, bem-vindos. Nosso Pílulas de Gestão de hoje, nós vamos falar lá do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde, mais especificamente para atender aos requisitos da RDC 306 de 2004. Né? Todos vocês devem saber da importância em atender esta RDC por várias questões principais. Uma delas é a questão do licenciamento ambiental. Então, o Plano de Gerenciamento de Resíduos, o PGRSS, é um requisito para a obtenção do licenciamento ambiental. Além das próprias questões, né, do alvará sanitário, também tem que ter o licenciamento ambiental e as próprias multas, né, que podem ser advindas tanto da Anvisa quanto do Ministério do Trabalho pela falta do plano de gerenciamento de resíduos. Isso também está diretamente ligado, né, ao plano de prevenção de acidentes com pérfuro cortantes. Então são gerenciamentos concomitantes que o laboratório precisa ter e, obviamente, são documentos também que devem ser atualizados, né, anualmente. Além, obviamente, das questões de responsabilidade, né, dos técnicos e diretores dos laboratórios que, porventura, não venham atender essas premissas da RDC 306 e que não tenham um plano, né, ou não façam um gerenciamento, onde também pode ter uma responsabilização tanto civil, administrativa e criminal pela questão dos resíduos. Então, esse plano ele é um documento formal do laboratório, onde ele tem que contemplar toda a parte de geração de resíduos, acondicionamento, a coleta interna, o abrigo, né, até a disposição externa, o transporte, o tratamento e a disposição final, a destinação final desses resíduos. Então, esse documento, chamado Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ele tem que contemplar todas essas etapas, desde a geração até a destinação final. Então, que resíduos são esses, né? Nós vamos falar aqui dos principais resíduos, aqueles que são encontrados nos laboratórios, né? A sua grande maioria, os resíduos do grupo A, né? Que são os biológicos, também muitos resíduos do grupo B, os químicos, os resíduos do grupo D, que são os comuns, esse a gente dá disposição comum, né, na questão desse lixo, e os do grupo E, os perfuro-cortantes. Então, o que nós temos que chamar a atenção aqui é que nós temos que ter o gerenciamento óbvio, né, dos 4 principais grupos, A, B, C e E, mas principalmente o que demanda a questão da responsabilidade civil e até responsabilidade criminal é a questão dos grupo A, dos biológicos, do grupo B, dos químicos e do grupo E, dos perfuro-cortantes. Então, onde nós temos legislações tanto da Anvisa, né, quanto do CONAMA, que devem ser atendidos. E como eu já falei, é necessário esse plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde também para que possa ser expedida tanto a licença ambiental do laboratório quanto o alvará sanitário. Sem aqui, né, nós estarmos falando também da questão das multas que podem ser advindas de não atender a esses requisitos. Então, todo o manejo, né, todo o processo de gerenciamento de resíduos, ele vai desde a etapa de segregação, né? Então, que é eu identificar quais são os resíduos que eu tenho em cada área. Então, o meu plano de gerenciamento ele já tem que começar por aí. Então, identificar quais são as áreas do laboratório, que tipos de resíduos eu tenho em cada área do laboratório e a quantidade de resíduos que eu gero mensalmente em cada uma dessas áreas. Então, eu vou fazer uma planilha, né, de identificação de forma que eu faça, então, a segregação por área de cada tipo de resíduo, de cada grupo e cada quantitativo mensal que eu produzo. A partir então daí eu tenho que ter as condições adequadas de acondicionamento, né, que são principalmente o acondicionamento temporário, né, que é a questão das lixeiras, né, as lixeiras com pedal, as lixeiras identificadas para cada tipo de resíduo,
sabendo nós, né, que os resíduos do tipo A são as lixeiras acondicionadas, né, com recipiente branco, né, chamados sacos brancos leitosos. Né? Para o grupo B são as lixeiras com o saco laranja, né, para resíduos químicos, e do grupo E, obviamente, né, os coletadores, né, de pérfuro cortantes, né. Então, normalmente são as caixas que a gente chama, né, de Descarpac, mas Descarpac é uma marca, né, mas então as caixas coletoras, então, de qualquer resíduo pérfuro cortante, seja aí agulhas, lâminas, lamínulas, qualquer tipo de vidro quebrado dentro do laboratório, deve ser coletado dentro dessas caixas, então, né, coletadoras de resíduos pérfuro-cortantes. Lembrando aqui sempre, né, que as lixeiras elas devem ter pedais, e esses pedais devem funcionar, né, devem funcionar, obviamente, e a questão das caixas de pérfuro-cortantes, elas devem armazenar material no máximo até 2/3, né, da caixa. Depois, então, desse armazenamento, né, desse acondicionamento com identificação, então tem a questão da coleta interna, né, então definir também no programa de quanto tempo esses materiais são coletados, de que forma eles são coletados, como é que eles são transportados dentro do laboratório, né, para que haja o menor risco possível de contaminação ou de qualquer acidente ou incidente, onde eles são armazenados temporariamente, então tem que ter um local, né, de armazenamento temporário. Esse local ele deve ter acesso restrito, então deve ser um local chaveado, né, preferencialmente. Esses materiais normalmente eles devem ficar em containers ou bombonas, né, rígidas, onde então tenham acesso restrito apenas quem faça, né, a coleta interna e quem faça a coleta externa, ok? Então, desse armazenamento, depois nós temos então a questão do despacho, né, para um coletador terceirizado. Muito importante, esse coletador terceirizado, o laboratório tem que ter um contrato de prestação de serviço para esse coletador, né? O laboratório tem que verificar se esse coletador realmente tem licenciamento junto à FEPAM ou ao órgão do Estado, né? A Secretaria do Estado de Meio Ambiente. Eu falo FEPAM porque a gente está acostumado aqui no Rio Grande do Sul a FEPAM, né? Mas o órgão de gestão ambiental do seu estado, então ver se ele tem licenciamento e também se ele tem o licenciamento dos veículos para transportar esse material. Então, toda vez que for fazer a coleta do material, esse terceirizado for fazer a coleta do material, então tem que haver o registro do que nós estamos entregando, né? E principalmente registrar também a placa do veículo que está transportando esse material. Porque se algum acidente acontecer na estrada, algum incidente de transporte, nós também somos corresponsáveis legalmente, né, tanto civil quanto criminalmente, por esses acidentes ou incidentes que possam vir a acontecer com o nosso material durante o transporte. E também devemos verificar se essa empresa terceirizada, obviamente, ela tem o licenciamento também para a questão da disposição final desses resíduos. Então, como que eles são dispostos, né, de forma, então, final, né, após a coleta e após o transporte desse material. A elaboração do plano de gerenciamento do PGRSS, ela requer 6 etapas principais, que a primeira é definir os objetivos gerais, então, do plano, né, fazer a identificação do laboratório com todos os seus dados, fazer a identificação dos tipos de resíduos, né, onde eles estão localizados, construir uma equipe de trabalho para o gerenciamento de resíduos e designar as responsabilidades. Então, uma equipe aí de 4, 5 pessoas, né, que vão participar, um representante da direção, um responsável técnico, o responsável pela higienização, o responsável por compras. Então, são figuras, né, fundamentais e principais que têm que fazer parte dessa equipe do gerenciamento de resíduos sólidos.
A terceira etapa para a construção do plano é fazer o diagnóstico da situação atual. Então, como eu já falei para vocês, área por área do laboratório, tem que identificar quais são os tipos de resíduos que essas áreas produzem. Tá? Então, fazer um inventário desses resíduos, quais são eles, o quantitativo que nós produzimos mensalmente, até porque a própria RDC 306 ela exige que sejam coletados 8 indicadores, né, em relação aos resíduos. Então, após esse diagnóstico inicial, então faz uma elaboração detalhada do programa, né, efetiva o programa. Obviamente esse programa, todas as pessoas têm que ser treinadas dentro do laboratório, ter conhecimento do programa de gerenciamento de resíduos sólidos, né? E a partir daí, então, passa a fazer o controle efetivo, né, e periódico desse programa. O primeiro controle é a questão de cada entrega externa dos resíduos, então fazer os registros, conforme eu já falei, e anualmente, então, registrar a finalização dos indicadores e fazer a revisão do documento formalmente, né, do plano de gerenciamento de resíduos, ok? Então, o que deve conter, né, nesse plano, assim, de forma do inventário dos resíduos? Então, o volume de resíduos, a descrição física de cada tipo de resíduos, a classificação deles, as condições de acondicionamento, então a segregação, né, onde a gente segrega esses produtos, quais as áreas, em que locais, as condições de transporte interno, o armazenamento interno, que é a questão que eu já coloquei para vocês também, do local com acesso restrito, né, em materiais rígidos ou containers, o transporte, que eu já falei também, em relação ao transportador, os requisitos mínimos, e a questão da disposição final. Então, como nós temos um limitador de tempo, né, em função do nosso vídeo, para poder mandar para o WhatsApp, de uma forma resumida, era isso que eu queria passar para vocês em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, atendimento da RDC 306 e das legislações CONAMA e Anvisa. Então, qualquer outra necessidade que vocês tiverem, vocês podem nos questionar, mandar e-mail, né? Solicitar informações através do WhatsApp. Essas informações sempre estão disponíveis no nosso canal do YouTube, Gestão de Análises Clínicas. Então, vá lá, se inscreva no nosso canal, que você vai receber semanalmente informações renovadas sobre gestão de análises clínicas. E se vocês quiserem saber mais, podem adquirir os nossos cursos, né, voltados todo para a gestão de análises clínicas no nosso site, eadegbrasil.com.br. Então, um grande abraço a todos vocês. Esperamos ter contribuído aí um pouquinho na questão da gestão dos resíduos sólidos e nos vemos na próxima semana na nossa pílula de gestão. Grande abraço e até a próxima semana.